Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. E o programa de hoje é especial. Nós vamos falar sobre a vida religiosa. Como será que é o dia a dia de uma irmã? E também vamos falar sobre beleza, porque Ribeirão Preto tem se destacado no cenário da beleza nacional. E olha, uma futura Miss Brasil visita o Fórum no programa de hoje. É um instante só. Bem, começando o Fórum do Trabalhador de hoje, para minha alegria, eu recebo a irmã Marina. Vai contar um pouquinho sobre a vida religiosa. Olá, irmã, tudo bem? Olá, André, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com os telespectadores. E estou aqui para falar um pouquinho desta alegria de ser religiosa. Para mim é sempre uma alegria. Uma grande alegria. Nós estamos vivendo um mundo em que a juventude está atrás das baladas, atrás de conquista, uma necessidade grande, parece que uma insatisfação da juventude constante. Como que é no cenário de hoje viver a vida mais calma, mais retirada, mais tranquila, aparentemente, que a vida religiosa? É um pouco diferente realmente desta agitação, embora estamos no mundo, somos do mundo, mas temos que viver um mundo especialmente de oração, que é o nosso lema, né? Ora e labora, reza e trabalha. Com o mundo de oração, nós estamos em comunidade, fazendo a oração especialmente por todos vocês que estão nos assistindo hoje, por quem me convidou, o André. Rezamos também pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo, especialmente pela paz. É essa a missão de uma religiosa no mundo, orar por todos aqueles que pedem as nossas orações. Dentro desse momento de oração, não só rezamos pelas necessidades, mas também rezamos por nós mesmas, porque, como você disse, essa agitação do mundo também chega até o mosteiro, né? Então temos que rezar para que isso alivie um pouco, né? E com a oração, a ajuda de Maria. Se hoje eu conversar com um jovem e vou perguntar o que você quer ser quando você crescer, uma criança, um adolescente, ele vai falar médico, outro vai falar engenheiro, policial. Provavelmente nenhuma criança vai falar padre ou falar religiosa. Provavelmente não. Mas nós temos no mundo todo muitas pessoas que são religiosas, que são consagradas. Como que é esse chamado? Como que acontece? Como que eu sei que eu tenho a vocação? Na verdade, eu acho que a vocação é o chamado de Deus. E muitas vezes, com o ruído do mundo, nós não ouvimos esse chamado. Mas ele acontece e a gente se esquiva. Mas quando isso é cultuado em família, especialmente os avós têm um trabalho muito importante na vida das pessoas, especialmente em direção à religião e à vida religiosa. Quem leva geralmente as crianças, as meninas ou os jovens para a igreja hoje são os avós, né? Eu tive a felicidade de ter crescido num lar católico, muito religioso, né? E com o acompanhamento da minha mãe, a companhia da minha mãe, nós nunca deixamos de participar da missa. Então isso foi motivando a minha vida, o meu chamado, amadurecendo a minha história. Mas vocês são irmãs ali, você tem outras irmãs, não irmãs religiosas, mas irmãs, filhas da mesma mãe, que iam todas junto na igreja. Porque uma fica mais atenta, a outra menos atenta. No seu exemplo pessoal, como que aconteceu isso? Eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho. Eu trabalhei na educação, mas o que mais me cativou mesmo foi meu trabalho na área da saúde, como enfermeira. E trabalhando no hospital, eu digo, fazer uma dedicação exclusiva para doar-me para o outro, né?
com a oração, com o trabalho, com o cuidado. Então, esse desejo de servir, não só servir ao outro, mas também servir a Deus. Meu chamado foi a partir desse meu trabalho. E nesse desejo de servir, existe uma idade? Por exemplo, eu tenho que, para ser policial, eu só posso prestar concurso até 30 anos. Para ser médico, provavelmente é interessante que eu comece cedo na carreira. Esse chamado, esse toque que Deus proporciona na vida daquela pessoa que abraça a fé religiosa, tem nas primeiras idades, na adolescência, tem pessoas que são chamadas depois, com mais idade, como é isso? Nós temos trabalhadores de todas as horas, né? Tem os que são chamados pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Eu chamaria a minha vocação dos trabalhadores da tarde. Eu tinha 33 anos quando eu tive o desejo de entrar para uma comunidade religiosa. Hoje, então, já estou no 26º ano de vida religiosa e me sinto muito feliz. Em nossa comunidade, nós não fazemos restrição de idade. O importante é saber se a candidata deseja verdadeiramente seguir a Deus. E nesse chamado, algumas pessoas dizem, hoje em dia se fala muito isso, Deus falou comigo. Outras pessoas, não, eu ouvi uma música, essa música me tocou. Um dia ouvindo um discurso, ouvindo a pregação de alguém, ouvindo a homilia de um padre. Como que eu posso ficar mais atento, e nesse momento nós temos muitos jovens nos assistindo, como que eu consigo estar atento ao chamado? É a questão do compromisso, né? Por exemplo, se eu tenho um bom compromisso, se eu estou seguindo sempre para a escola, se eu estou acompanhando alguma atividade, se eu sou mais atenta à minha família em casa, mais dedicada, isso conta como alguns aspectos, porque geralmente a pessoa que ouve esse chamado é mais introspectiva, está mais atenta realmente à leitura da palavra, à oração, o desejo de participar de um movimento dentro da igreja. Então, todos esses são assim sinais de que a gente vê que a pessoa já quer se engajar na vida religiosa. Assistindo aos programas de TV, aos filmes, nós temos uma imagem daqueles mosteiros, da clausura, daqueles castelos, e se cria alguns estereótipos, alguns daquela irmã religiosa tristezinha, sofredora, ou daquela que está ali forçada, que quer abandonar o hábito. Tem também aquelas, nas novelas, colocam aqueles pais, quando a filha engravidava, ia para o convento. Essa realidade é muito diferente da realidade de vocês. Eu gostaria que a senhora me contasse como que é o cotidiano de uma irmã. É muito interessante, né? Nós temos uma vida normal, né? Para nós, na comunidade. Acordamos às 5 da manhã, temos a primeira oração às 5h30, que é a oração, o ofício de vigílias. Como monjas, nosso momento de oração nós chamamos de ofício, porque ora e labora, né? Então, nosso oração e trabalho. Né? Oração e trabalho, por isso. Então, o primeiro ofício da manhã, o ofício de vigília, às 5h30 da manhã. Depois nós temos um café. A seguir, o ofício de laudes, 7h15. Depois de 8 horas até 9 horas, nós temos o que a gente chama de oração pessoal. Cada um faz a sua oração. Antes do almoço, temos o outro ofício de sexta. Almoçamos às 12h30. Desculpe, às 12h em silêncio, porque enquanto a gente alimenta o corpo, a gente também pode ficar em comunhão com aquele que preparou, pensando naqueles que ali prepararam. Temos à tarde os trabalhos normais que cada uma desenvolve. Às 16h20, nós recitamos juntas o terço, contemplando os mistérios da salvação. Às 17 horas, nós temos o ofício de vésperas e a Eucaristia. 18h30, temos o jantar. Durante o jantar, nós ouvimos a leitura da regra e também a leitura espiritual.
depois do jantar, temos um período de recreio, uns 30 minutos. E em seguida, 19h45, a gente tem o ofício de completas. E assim a gente termina o dia. É essa a rotina nossa durante o dia. A comunidade de vocês já tem página na internet. Como que funciona a relação das religiosas com esse mundo virtual, com essa tecnologia? Pode ter Facebook, pode mandar WhatsApp, como que é isso? Pode. Nós temos uma irmã jovem, a irmã Bernarda, ela que alimenta todo este programa e que nos ajuda, porque a gente tem que usar a informática, né? Então, a irmã Bernarda, isso é uma coisa muito boa para o jovem, porque a irmã Bernarda conheceu o mosteiro, ela está conosco há 10 anos, através da informática, num programa. Ela encontrou a Madre Maria Lúcia, acho que no Facebook. Então, é muito útil a gente usar esses recursos e saber utilizá-los. Através da mídia, a gente pode também evangelizar, não só para se tornar religioso ou religiosa, mas para motivar o jovem para estar num bom caminho. Porque o importante para todos, né? Para nós, para a sociedade, é sim ser um bom religioso, uma boa religiosa, mas o mais importante é ser um bom filho de Deus, seguindo os caminhos, fazendo as coisas certas, andando na obediência, sendo honesto, que parece que é uma palavra que está um pouco desaparecida do dicionário, né? Então, nós oramos para que tudo isso aconteça, mas quem sabe você aí, jovem, que está vendo este programa, que já sentiu esse chamado e não percebeu que é um chamado do Senhor. Estamos aqui orando. Irmã, e essa relação, por exemplo, com a família? Tem gente que... É claro que existem comunidades diferentes, com regras diferentes, mas lá no Vitepax, por exemplo, tem contato com a família? Outra pergunta, a irmã tem férias? Tem também no seu momento? Como que é isso? Conta pra gente. Pelo menos uma vez por ano, 15 dias, a gente pode ir de encontro com a família, que é importante viver em comunidade, mas também com os irmãos. E os irmãos também podem nos visitar, a família pode nos visitar. Às vezes tem uma pessoa ou outra da família que vem passar férias no mosteiro, né? Recebemos também. Nós tem estamos hospedaria. Vivendo aí a semana em que se comemora 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, e nós observamos em celebrações na Aparecida 300 mil pessoas. Em Sergipe tem uma cidade com o mesmo nome, a cidade de Nossa Senhora Aparecida, 150 mil pessoas. Aqui em Ribeirão Preto, no trajeto de Ribeirão Preto até Bonfim, uma tradição já de uma caminhada, depois uma celebração, 50 mil pessoas. Irmã, apesar de todos os pesares, o ser humano ainda está sedento de Deus, está procurando esse encontro pessoal? Ainda. É a única esperança em quem nós podemos contar, né? E esse desejo do ser humano de buscar esse encontro com um ser superior, né? Fazem as caminhadas, fazem os encontros, mas na verdade a imagem da mãe, né? A mãe Aparecida, esse desejo de encontrar com Deus, como não vemos, não tocamos, né? Mas podemos contar com a mãe que nos deu o seu filho. E ela é muito sábia, ela sempre diz: fazei o que eles vos disser. Como não temos, às vezes, palavras para chegar até o pai, a gente pede à mãe que o filho atende. Então, eu acho que todo esse povo que está buscando esses momentos de oração e também estar em reunião. Foi o próprio Jesus quem disse, né? Onde 1, 2 ou 3 estiver reunido, eu estarei ali no meio deles. Então, eles vão pelo movimento, pela busca, pelo estar junto, mas também sabendo que ali há muita fé e podem crer que milagres acontecem. Então, existe, mesmo com todas as coisas ruins que acontecem, esses grupos são as provas reais de que podemos acreditar
que Deus está conosco, que não nos abandona. Maria tinha um olhar muito atento, talvez até por não entender tudo o que acontecia, né? Uma garota que de repente faz parte de um projeto de ser mãe daquele que viria salvar a humanidade. A senhora percebe esse lado mais atento de Maria, mais cuidadoso, faça tudo que o meu filho indicar aqui para vocês, seria uma referência para as mulheres do mundo de hoje, de ficarem mais atentas, mais cuidadosas, mas também se colocar a serviço? Maria era basicamente serviço também, né? Estava ali sempre com os apóstolos, né? É muito interessante essa sua pergunta, e estar atento, você disse antes, ao chamado, à voz, ao fazer, ao servir. Então a Maria é modelo para todos nós, né? De estar atento, de servir. É tanto que quando ela ficou grávida, ela logo já foi ajudar a sua prima Isabel, que também estava grávida. Então Maria é sinal de serviço, está pronta para servir. E hoje parece que estamos faltando um pouco com esse serviço, né? Não sei se é muito bem isso que você... Sim, as pessoas estão mais individualistas, né? Estão pensando mais em si e não têm se doado tanto, não têm se entregue tanto, né? Agora eu gostaria também de perguntar, a senhora falou do silêncio e refeições em silêncio e dessa quantidade diárias aqui de orações. Essa relação, esse encontro pessoal com o divino, é possível também para quem não é religioso, para quem vive aqui na rotina do mundo? Eu que sou um apresentador aqui de TV, o outro que trabalha no supermercado, aquele que está no posto de combustível agora, o empresário que está preocupado em pagar suas contas e as suas obrigações trabalhistas. Como que no nosso dia a dia nós temos essa oportunidade ou essa possibilidade de desenvolver essa relação mais próxima com Deus? É fazer de tudo uma oração. O cuidado primeiro, quando a gente acorda, só de ter a vida, de poder acordar, então é um ato de agradecimento. Que bom, meu Senhor, eu acordei esta manhã. Me acompanhe neste dia. Quando chega o cliente ou quem é que vai ser atendido, olha, meu Senhor, ilumine o que eu vou dizer para ele, o que eu vou atender. Essas são formas que nós temos de estar atento aos sinais e de pacificar-se e pacificar o mundo. Assim podemos. Não posso dizer que todo mundo tem que ser monge, que tem que ficar orando na hora da comida ou escutando uma oração. Mas por que não agradecer ao Senhor por aquele que preparou aquele alimento, que trouxe aquele alimento até ele? Então, são pequenos sinais que nós temos o dever de fazê-los. Mesmo não sendo religioso, não sendo praticando uma religião, mas a atenção, o agradecimento, essa sintonia com o Criador. Isso nós não podemos perder de vista. Lélia, a senhora falou de agradecer ao alimento. Era um hábito mais antigo, hoje as gerações têm perdido, mas para o alimento chegar na mesa, tem toda uma logística envolvida ali. O garfo que você utiliza, os talheres em geral, o prato, foram frutos de trabalho de alguém, o alimento que foi semeado, plantado, colhido, transportado, até chegar aqui, como esse é um programa que fala do mundo do trabalho, até nesse momento, né? Exatamente. E também a presença de Deus ali que proporciona a chuva, o sol e toda a natureza ali a favor do homem, né? É isso mesmo. Agora, irmã, em algumas ordens religiosas, o acesso das pessoas é mais restrito. Lá no caso do Vitepax, se eu quiser conhecer, é possível? Se uma jovem que está nos assistindo agora, ou a mãe de uma jovem, de repente a filha começa a manifestar, puxa, eu queria conhecer mais. Como que é a forma de contato com vocês? Bom, nós temos o endereço no site, pode usar o telefone, pode chegar até a nossa casa, até porque a nossa casa é aberta. Nós temos um colégio em anexo ao mosteiro, né? Eu, particularmente, tenho contato com os jovens que trabalham com evangelização, tenho catequese,
para a primeira Eucaristia. E assim vamos fazendo esses contatos, mas qualquer jovem que queira nos visitar será muito bem-vinda, passar um dia conosco, tomar uma refeição, participar de uma celebração, o convite está aberto. Quem está nos acompanhando em Ribeirão Preto fica no Jardim Recreio. Qual que é o endereço? Avenida Abade Constantino, número 150. Você de todo o Brasil que acompanha nosso programa pela internet, o código de área de Ribeirão Preto é 16. Qual um telefone para contato, irmã? 3630-6555 ou 3630-6263. Irmã, vocês geralmente estão sempre com um sorriso no rosto, sempre com um olhar angelical, podem ser encontradas ou no colégio ou nas celebrações, mas irmã é ser humano também, tem cólica, fica com dor de cabeça, fica brava às vezes, como que é isso? Sim. Somos humanas como qualquer pessoa, todos esses eventos acontecem, o que a gente tenta é minimizá-los, né? Com a convivência, com o carinho, a convivência da outra irmã que está com a gente. Mas procuramos o médico, o dentista, do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. Quando tropeça e bate o dedo ali na pedra, fica um pouquinho bravo ou passa rápido? Oh, meu Deus, por que foi acontecer isso? Irmã Marina, é uma grande alegria recebê-la aqui no nosso programa. E eu gostaria que agora, nesses momentos finais, a senhora dirigisse uma mensagem aos nossos telespectadores, às suas famílias, mas principalmente aos jovens e às jovens que nos acompanham. Jovens de Ribeirão Preto, que estão nos vendo neste programa, jovens de todo o Brasil e de todo o mundo. Pensem sempre no outro e naquele que nos criou, e peçam sempre a paz. Enquanto houver paz, vamos ter alegria, vamos ter trabalho, vamos ter união, vamos ter famílias. Um grande abraço para todos vocês e contem sempre com as minhas orações e de toda a nossa comunidade. Muito obrigado, irmã Marina. E nesse clima de oração, vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já. Podemos ser violentos, insensíveis, cruéis, egoístas, indiferentes. Mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Nos cantos esquecidos do mundo. Em conflitos armados. Nas epidemias. Quando a fome ameaça a sobrevivência. Há seres humanos. Pessoas que precisam de cuidados de saúde. Vidas que não podem ser esquecidas. Vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém.
acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia-infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais.
No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Voltamos com o Fórum do Trabalhador. Agora vamos falar sobre o universo da beleza. Muitas jovens, adolescentes querem ser modelos de passarela, modelos fotográficos. E hoje nós vamos entender um pouquinho o que passa na cabeça dessa meninada, porque eu estou recebendo a Lorena Saraiva. Ela tem 17 anos e está se destacando no cenário da beleza aqui em Ribeirão. Olá, Lorena, tudo bem com você? Tudo, André, e com você? Maravilha, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de saber, assim, quando que começou isso na sua cabeça? Serei Miss, serei modelo. Então, foi assim, ano passado a minha mãe ia colocar minha irmã no concurso de Miss, Mini Miss, né, porque minha irmã é menor. Aí, eu nunca pensei em participar, nunca mesmo. Sempre acompanhei minha irmã, porque minha irmã desde pequena sempre quis participar, sempre gostou. Aí minha mãe falou, você não quer ir uma vez pra experimentar, pra ver como é que é, pra ver se você gosta? Falei, não custa, né? Eu fui lá e fui fazer o teste pra ver se eu gostava. Aí eu acabei ganhando, ano passado, Miss Teen Ribeirão Preto. E tipo, foi um susto, sabe? Porque eu não tava esperando, eu só tava indo pra ver se eu gostava, pra ver como é que era. E aí acabou que eu ganhei o concurso, aí eu acabei gostando de competir, vi que não era que nem eu imaginava que era, aí eu acabei continuando. Aí eu fui para o Miss São Paulo, aí esse ano eu concorri de novo, concorri no Miss São Paulo de novo. Mas no caso da sua irmã, era um desejo da irmãzinha desde novinha? Sim. Ou era a mãe que já ficava empurrando uma das duas? Porque ultimamente a gente tem visto aí jogador de futebol, cantor sertanejo e Miss, os pais é que pressionam. Como que foi isso? A minha irmã, ela sempre gostou desde pequena, tanto que ela participou, quando ela era, faz bastante tempo já, ela participou do Mini Miss Ribeirão Preto, e ela acabou ganhando em segundo lugar. Aí, mas porque, tipo, ela queria participar, entendeu? A gente era de uma agência, e a agência chamou ela pra participar, me chamou também, só que na época eu não queria. Aí a minha irmã foi, participou, e aí ela sempre quis, sempre desde pequena ela queria. Minha mãe nunca pressionou nada disso. Ela só perguntou se eu queria ver como é que era, se eu queria ter uma experiência. Aí eu acabei indo pra ver como é que era. Aí eu ganhei, acabei gostando, e aí tô aí até hoje. E como funciona lá com seus amigos adolescentes, 17 anos, tem a turminha que sai nas baladas. Isso foi legal pra você, ser a Miss, ou gera ciúme das meninas? Tem aquela que já fica olhando torto, já fica com ciúme do namorado? Como que é? Então, sempre tem as que, como que eu posso dizer? As que ficam com inveja. Tipo assim, quando é muito minha amiga, a pessoa vem, dá parabéns, fica torce feliz por você, né? sim. E aí os amigos também, porque amigo não vê... Amigo sempre te apoia em tudo, né? Não tem essa de ver como uma rival, entendeu? Menina é sempre do seu lado, as meninas também, mas normalmente rolam ciúminhos, né? Tipo, podia ser eu ali. Normalmente, quando é menina. E aí, ano passado, quando eu ganhei, algumas meninas viraram a cara pra mim. Ficaram com ciúmes, inveja, sabe? E aí acabaram... Aí deu até um rolo lá na escola por conta dos ciúmes que elas tinham. As mulheres mais velhas, quando vem uma modelo ou uma atriz bonita, começa a procurar defeito. Mas o nariz está torto, o olho está caído. No caso dos adolescentes, isso acontece também. Tem, sempre. Como que foi a sua preparação? Você foi para São Paulo, disputou um concurso, ficou no 4º lugar. Isso te credenciou para disputar o concurso nacional? Sim. Como que é a preparação? A preparação desde Ribeirão Preto. Quando você vai se preparar para Ribeirão Preto, você já tem
É tudo o mínimo detalhe que faz a diferença. Alimentação, por exemplo. Então, alimentação, eu sou uma menina que, tipo, não tenho muito esse cuidado com a alimentação. Eu como de tudo, não deixo de comer nada, mas muitas meninas, elas, tipo, fazem dieta, fazem um monte de coisa, sabe? Que a minha Tem a mãe... história de ficar comendo só alface, aquelas coisas sem graça. Não existe. Isso, pelo menos pra mim, não. Não sei com as outras. Se elas têm essas, sei lá, restrição, se elas fazem essa dieta maluca, assim, que falam, né? Mas eu não. Eu não deixo de comer nada. Como de tudo. Tudo que eu tenho vontade, eu como. E aí você treina, por exemplo, a caminhada, o olhar, tem toda uma assessoria para te orientar nesse sentido? Sim. Quando eu vou concorrer, igual eu fui concorrer ao Miss São Paulo. Aí eu tenho um... Como que eu posso falar? Ele sempre me ensaia para os Miss, entendeu? Ele ensaia as Miss adultas. Um preparador, um personal ali. Isso, um personal. E aí ele sempre me ajuda. É o Éder Inácio. Ele é uma gracinha. Ele vai lá em casa, me ensaia. Ele fica ensaiando até eu ficar boa. Tipo, ele vê todos os defeitos, fala, ó, arruma isso, arruma aquilo, até ficar bem, sabe? Postura. Aliás, eu tô com inveja de você, porque para apresentar programa de TV, a gente tem que ficar numa postura que eu não consigo. E ela senta direitinho na cadeira. Isso foi orientação dele também? Também. Todo mundo fala, né, que Miss tem que ter postura. Na hora do caminhar, a postura vale muito. Se você sair da postura um pouquinho, já pode descontar ponto. É sempre umas coisinhas pequenas que faz a diferença. Na hora da passarela, se você fizer alguns charmes, assim, ajuda muito na hora da pontuação. Os jurados, você tem que dar um jeito de conquistar os jurados. E aí é com os pequenos detalhes que você consegue isso. Agora eu quero saber os bastidores, porque sempre tem aquelas perguntas para as misses e geralmente elas respondem, eu quero a paz no mundo, eu quero... Como funciona? Tem um pré-questionário que você tem que decorar, perguntas que podem cair, ou é tudo de surpresa na hora e vocês vão respondendo lá? É tudo de surpresa na hora, ninguém fala nada, tipo, ninguém dá ideia de que tipo de pergunta que vai fazer. É na hora, chega e pergunta. E para você, o que você acha que é mais difícil? Encarar aquelas luzes, aquela passarela, os jurados que estão ali te observando ou o público que às vezes é simpático e às vezes é mais cruel? Na hora do desfile, eu acho que, tipo assim, você fica um pouco nervosa porque você fica, tipo assim, nossa, não posso errar, tenho que fazer perfeito para conseguir conquistar os jurados. Então, eu acho que o que mais te dá medo, entre aspas, seria os jurados mesmo, que você tem que dar um jeito de conquistar eles, sem saber o que eles gostam para você fazer, entendeu? Então, você tem que dar o seu melhor. Então, eu acho que o que mais você fica assim é os jurados. E as colegas ali? São várias meninas, todas têm o mesmo sonho, só que geralmente sai uma vencedora. As outras vão ganhar ali princesa, tem a outra premiação. Existe uma rivalidade muito aflorada, muito presente, ou acaba disfarçando, ou não tem briga não, são todas amigas, se acaba se envolvendo ali durante todo o processo? Então, quando sempre formam uns grupinhos, isso sempre acontece, tipo, eu conheço aquela menina porque ela veio de uma cidade perto da minha ou veio da mesma cidade, então normalmente você conhece um grupinho já. E aí você acaba fazendo uma amizade com uma ou outra, só que sempre tem aquela que você fica, tipo, com medo de perder pra ela. Aí você já começa a querer ver defeito, entendeu? Você já fica tipo, nossa, ela faz aquilo, ela não é tão... Aí você começa a entender, já não é que você é rival dela, mas você já não quer tanta intimidade, porque você já fica com um pouco de, sabe, de medo de acabar perdendo pra aquela menina ou não. Agora, quando está ali na semifinal, geralmente sobraram 3 ou 4, e quando sobram 2, uma pega na mão da outra, fica ali. Aí, quando anuncia, sempre tem um abraço. Tem sinceridade nisso? Eu acho que acaba reconhecendo que a outra, por algum detalhe, foi melhor naquele momento? Sim, eu acho que sim. Depende muito da menina também, né? Porque tem menina que pode ser que se sinta mal por não ter ganho, por ter, tipo, perdi. E aí não quer parabenizar as outras que ganharam. Mas eu acho que não tem isso. Eu acho que todo mundo tem que ser amiga, tem que... Porque se você não ganhou em primeiro lugar, é porque alguma coisa você fez de errado. E se a outra menina ganhou, é porque ela conseguiu alguma coisa a mais que você. Então você tem que parabenizar ela, porque ela conseguiu. Você também tá ali, mas
Acho que você tem que dar uma... Bom, você tem participado de concursos de Miss, você faz passarela e é uma tendência a virar um modelo de passarela. Mas tem uma sequência, tem modelos fotográficos também. Sim. Essa é uma carreira que tem um leque muito grande de opções. Você já parou para pensar o que você projeta para o seu futuro? Sim, já parei para pensar. Eu... Assim, se eu conseguir... Porque as meninas do Miss adulto são muito altas. Tem que ser, tem que ter uma estrutura, sabe, bem alta, assim. E eu não sou tão alta a ponto de chegar no Miss adulto. Então, eu já sei que, vai ser difícil eu conseguir chegar no Miss adulto. Então, eu já sei que eu teria que focar mais no Miss, não no Miss, né? No modelo fotográfico. Porque aí você não precisa de uma altura exata, você é chamada para tirar foto em lojas, para roupas, para tirar foto para revista, essas coisas. E para isso você já tem uma preparação, já está dominando as lentes, já está... Olha ali para a nossa câmera, vamos ver se você fotografa muito bem. Como que é essa preparação? É esse jovem que te auxilia também, que te orienta? Qual o melhor olhar, uma posição de boca, um virar de pescoço? Como que é isso? Ele orienta... quando você vai se apresentar para os jurados, ele já fala tudo isso. E aí já vale também para as fotos, porque é todo detalhezinho que você sai melhor ou não nas fotos. E quem que é a sua referência? Tem alguma modelo que você olha e fala, vou seguir essa linha, ou eu admiro muito essa modelo? Pode ser rapaz também, viu? Quem que é a sua referência? A minha referência é uma menina que ela nem é daqui, ela é acho que é Fortaleza, se eu não me engano, chama Luana Passos. Ela é da minha idade e ela já chegou no Miss Brasil. E, nossa, eu acho o desfile dela, maravilhoso, sabe? Perfeito, assim. Ela faz carão, ela mexe o cabelo. Toda vez que antes dos meus concursos, eu sempre pego e olho todos os desfiles dela para conseguir. Você falou do carão. Você é um pouco tímida. Sim. Quando chega na passarela, acendeu a luz, o que acontece? É uma transformação? A menininha se transforma no mulherão e vai lá e encara? É mais ou menos isso. Eu acho que quando chega na passarela, dá o nervoso, isso sempre dá. Mas chega lá, você fica... Não posso mais ter vergonha, eu tenho que me soltar para os jurados gostarem, tem que se soltar, a passarela não pode ser tão dura, tem que ser uma passarela mais... eu não vou usar o que minha mãe fala, né? Mas tem que ter um requebrado, entendeu? Para conseguir mexer o vestido, para dar uns charmezinhos. Você falou da mãe, me conta, como que é a mãe de... Dizem que mãe de Miss é um problema, pega no pé, fica em cima, às vezes quer ser a Miss, quer ser a modelo. Me fala aí da relação, como que é? Seu pai é muito ciumento com relação a você, sua mãe te apoia muito? Fale um pouquinho dos dois. O meu pai, ele não é muito ciumento, tem uma coisa que ele não tem esse ciúmes, mas ele me apoia bastante nesse ramo. A minha mãe... Nossa, minha mãe, ela me leva para todos os lugares, ela sempre vai atrás comigo das coisas, sempre me incentiva, acha os defeitos, aponta até aquele defeitinho ficar bom. Ela filma para depois ficar falando, isso aqui você está fazendo errado, tem que melhorar. Ah, vocês param e ficam assistindo ali Sim, várias vezes? Sim, o vídeo, ela filma, ensaio. Aí na hora que acha que tá bom, ela grava. Aí, quando grava, a gente senta no sofá, fica assistindo até achar todos os defeitinhos e aí ela começa, isso aqui tá errado, tem que fazer certo, tem que fazer assim. Aí eu levanto, começo a treinar ali na sala mesmo e ela vai falando, muda isso, muda aquilo, não sobe tanto queixo, não desce tanto queixo. Ela me ajuda bastante. E a escola aos 17 anos, você está num momento importante aí da Sim. sua educação, né? O que você está projetando, vem vestibular em breve, além da carreira aqui, desse glamour do mundo da fotografia, da passarela, o que você está enxergando para o seu futuro? Eu quero fazer medicina veterinária, isso já é uma coisa que eu quero desde pequena, eu sempre quis mexer com animal. E aí eu comecei a pesquisar para ver em que lugares que eu conseguia mexer com animais, em que ramos. E aí eu achei, o que eu mais me identifiquei foi a medicina veterinária.
Ah, então fica uma dica aí para os produtores, ó, que tá um ensaio fotográfico com a Lorena e alguns animais aí, já projetando, fazendo a união entre a sua carreira universitária e também as passarelas. Eu gostaria de saber o que você faz no seu tempo livre. Dá tempo de estudar, de modelar, de disputar, de fazer tudo? Sim, dá tempo de estudar, de fazer tudo. Tipo assim, como eu tô na escola ainda, eu foco mais nos estudos. E aí, de final de semana, quando sobra um tempinho, assim, aí eu pego e dou uma ensaiada. Mas é sempre quando tá, tipo, em época de concurso. Eu não vou falar que eu tô ensaiando agora, entendeu? Porque você só se prepara bastante quando você já sabe, tipo, ó, concurso é dia tal. Então você começa a se preparar bem antes, só que você não fica se preparando. Tem meninas que se preparam o ano inteiro, só que eu tenho que focar bastante nos estudos, então eu me preparo mais perto dos concursos. E qual que é a tua relação hoje com... Já tem fãs, já tem seguidores, você está nas mídias sociais, como que é? Tem bastante pessoas novas, diferentes, sempre me pedindo solicitação no Face, pedindo para seguir no Instagram, e aí... No Face é só Lorena Saraiva? Como que eu te encontro lá? No Face é Lorena Saraiva, no Instagram é Lo_Saraiva. Agora, Lorena, um objeto de desejo das Misses é coroa e faixa. E você trouxe algumas, gostaria de verificar aí. Nossa produção vai ajudar. Vamos conhecer aqui. Essa é a de Miss Fotogenia São Paulo Juvenil. Essa foi o último concurso que você participou? Sim, foi o último concurso que eu participei. E ele tem uma divisão? Tem a Miss São Paulo, a Princesa, a Simpatia e Fotogenia, é isso? Isso, tem a que ganhei em primeiro lugar, que é a Miss São Paulo Juvenil. Tem em segundo lugar, que é Miss Primeira Princesa, São Paulo Juvenil. Tem em terceiro lugar, que é a Miss Segunda Princesa. E tem em quarto lugar, que é a Miss Fotogenia. E tem em quinto lugar, que é a Miss Simpatia. A Fotogenia é aquela que fotografa bem, já é meio caminho andado. Sim. Agora, Miss Simpatia. Tem pessoas maldosas que falam assim, quem não é bonito é simpático. Como que é? Como que se escolhe Miss Simpatia? Como funciona? Eu acho que é mais por você conquistar os jurados pelo sorriso. Pelo sorriso. Então vamos conhecer mais aqui. Daqui a pouco o Eduardo vai dar um zoom no seu sorriso. Esse foi o seu primeiro? Não, meu primeiro foi esse daqui, ó. Esse eu ganhei ano passado. Aí, esse daí eu ganhei quando eu fui concorrer ao Miss São Paulo, ano passado, que eu não peguei lugar. Só que você quando ganhou a etapa de Ribeirão. Com essa coroa, sim, com essa faixa. Aí, eu fui concorrer ao Miss São Paulo, ganhei aquela. Porque pra você participar lá, você tinha que ganhar uma outra faixa com o nome da sua cidade. Entendo. Pra mostrar de onde você veio e tudo mais. E aí, a preta eu ganhei esse ano aqui em Ribeirão. E a vermelha eu ganhei lá no Miss São Paulo. No concurso Miss Ribeirão foram quantas meninas inscritas? Ano passado teve, eu não sei mais ou menos quantas, mas não foram poucas e nem o tanto que tinha no Miss São Paulo. Miss São Paulo esse ano tinha, se eu não me engano, 45 meninas concorrendo. Então no final o Miss São Paulo acabou sendo muito mais disputado do que o Miss Ribeirão. Sim, sempre é. E aí o Miss Brasil vai ser muito mais disputado do que o Miss São Paulo. Agora tem aquelas perguntas, como seria uma pergunta de concurso de Miss? Eu vou fazer aqui agora de improviso, hein? Ai, meu Deus. Lorena, nós estamos vivendo uma época em que o mundo está cheio de guerra, cheio de conflitos aí, atentados à bomba, as pessoas fazendo muitas atrocidades, muita violência. O que você espera do mundo, você que vai ser uma Miss, vai ser uma representante de um país, de repente até participar, quem sabe, de um concurso internacional, qual que é a sua expectativa para esse mundo? Amar mais o próximo, porque quando você... exatamente Tá isso. faltando amor no mundo. Isso, tá faltando amor no mundo. Porque se você ama o próximo, você não vai querer o mal para ele, você vai querer sempre o bem e ajudar. Agora, se você não gosta, só pensa em você, aí já é uma coisa que você não vai ligar se acontecer o mal pro próximo. Agora, você tem uma grande carreira pela frente, uma caminhada muito longa,
mas você já deu alguns passos. Lá atrás tem meninas começando do zero hoje, que também tem esse sonho, também tem esse desejo. Sim. Que conselho você daria para essas meninas? Para vocês que estão começando agora a entrar nessa carreira, eu dou uma dica que é a mais importante. Se você quer isso para você, se você quer muito conquistar a faixa, a coroa, não desista. Mesmo que você não ganhe esse ano, tenta ano que vem, sempre vai tentando. E os pais incentivam bastante as suas filhas, até os seus filhos, porque tem concurso de meninos, que se é o que eles querem, eles vão conseguir, só que precisam do apoio dos pais para chegarem até onde eles querem. Muito bem, muito obrigado pela presença. Obrigada eu. Conversamos com a Lorena Saraiva, guarde bem esse nome, guarde bem esse rosto. Quando estiver bem famosa, vai lembrar que começou aqui no Fórum do Trabalhador. Sim. Fique ligado, porque na sequência tem a nossa agenda cultural. Humilhação no ambiente de trabalho é assédio moral. Condutas repetidas de grosserias, ridicularizações, humilhações e atos que ofendem a dignidade do trabalhador devem ser combatidas por meios legais. 50% das pessoas que sofrem assédio moral no trabalho desenvolvem depressão. Não seja uma delas. Denuncie. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Trouxe camisinha, né? Sempre. Ai, que garoto prevenido. É claro. Mas tem outras formas de prevenir da AIDS. Como você sabe? Se liga. Semana passada eu fui dar um rolê com meu primo e o moleque me disse: ontem à noite saí com carinho e pá, mas não usei camisinha. Fiquei boladão. Mas aí eu fui no médico e ele me passou a PEP. E já tô tomando a parada. PEP? É, medicação pós-exposição. Você tem que tomar até 72 horas após a transa, porque aí você impede a infecção do HIV, sacou? Já é um tipo de tratamento. Voltando. Meu primo ligou pro carinha e o carinha disse: caraca, mano, verdade. Eu vou no posto de saúde fazer o teste de AIDS, tá ligado? Lá no posto ele conheceu uma mina que tá grávida e ela mandou real pra ele. Se liga, quando eu engravidei, já comecei logo o pré-natal e fiz o teste de HIV. Que se eu tivesse, já começava a tratar pro moleque não pegar, sacou? Eu não tinha pensado em prevenção dessa forma. Pera que tem mais. A mina contou pro carinha, que contou pro meu primo, que contou pra mim, que ela conhece um casal onde um deles tem HIV e o outro não. E o cara que tem, tipo, bom, que o tratamento, a contagem de vírus fica tão baixa que reduz muita chance de eu passar HIV pra você. Mas ó, camisinha sempre, pra prevenir contra outras DSTs, tá ligado? Da hora isso. Ah, a prevenção tem várias, mas agora é só eu, você e a mais simples delas, a camisinha. Sempre. Bem, agora aquele momento aguardado de abrir a nossa agenda cultural. O que está acontecendo na cidade, no mundo do teatro, da poesia, da dança? João Pedro, conta tudo pra gente. Oi André, tudo bem? Vamos à agenda cultural? Para começar, no Teatro Pedro II, no dia 26, às 20h30, música lírica, recita da ópera Judas em Sábado de Aleluia, com Lucas Galon e José Gustavo Camargo, com orquestra e coro e solista Alma. Entrada franca, classificação 12 anos. É sempre bom ter amigos, né? No dia 28, às 19 horas, também no Teatro Pedro II, Tudo Bacana com Gabi Fernandes e Thalita Meneguin. Elas vão contar a história do canal do YouTube Depois de 11 Virou Peça. Elas trazem para o Teatro Pedro II uma peça que vai contar de amizade, que a gente pode contar com os amigos. Vale a pena conferir, os ingressos a partir de R$ 80,00 e quem é sócio do Clube GT tem 50% de desconto apresentando o cartão. Então vale a pena conferir essa peça que vai falar de amizade. No dia 29, às 20 horas, no Teatro Pedro II tem Fernando Anitelli apresentando o Teatro Mágico,
voz e violão. Vale a pena conferir. Fernanda Niteri, que é ator, compositor e multi-instrumentista, traz o Teatro Mágico com muita música, muito teatro, e você vai se divertir com essas atividades que o Teatro Mágico vai proporcionar no dia 29 às 20 horas. Os ingressos, R$ 60,00, classificação 12 anos. E para mais informações sobre todos esses espetáculos do Teatro Pedro II, no 3977-8111. Agora umas dicas de teatro do Teatro Municipal de Ribeirão Preto. No dia 27, noite com Marcelo Mansfield, o ator que vai trazer para o Teatro Municipal os seus personagens, Sr. Merda e o Sr. Banana, que fez muito sucesso na televisão. E além do mais, ele que já se apresentou em Portugal em 2015, vai trazer toda a vivência do ator para dentro do palco. Vale a pena conferir os ingressos a partir de R$ 40,00 e podem ser adquiridos também na megabilheteria.com e também na própria bilheteria do Teatro Municipal. Então vale a pena conferir essa peça que vai falar da própria personalidade de Marcelo Mansfield. No dia 28 e 29, também no Teatro Municipal, Deu a Louca na Branca de Neve. Sebastiana, interpretada pela atriz Cacau Protásio, narra a sua trajetória até o momento em que é descoberta pelo Walt Disney. Há quem tem atribuído todas as responsabilidades por ter transformado ela em uma das maiores personagens de todos os tempos. Apesar de sua notável fama, ela guarda um certo rancor por qual lançou ela, o Walt Disney. Porque na fantasia fala que ela é a Branca de Neve, mas na verdade, embora fosse declarada negra. Então vale a pena conferir toda essa comédia com a atriz Cacau Protásio no Teatro Municipal. Os ingressos a partir de R$ 70,00 podem ser adquiridos na megabilheteria.com. E para mais informações sobre esses espetáculos do Teatro Municipal é no 3625-6841. E também os ingressos podem ser adquiridos na própria bilheteria do Teatro Municipal. Fenômeno da internet, Authentic Games, o show no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. O pessoal que gosta de Minecraft, que é fissurado por games, o público que é fã mesmo, podem se divertir no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Será no dia 29, a partir das 16 horas. Os ingressos podem ser adquiridos na própria bilheteria do Centro de Eventos ou no ingressorapido.com. Olha, vai vir também o fenômeno dos Minecraft nos canais do YouTube. Marco Túlio estará presente lá com os emojis e muito mais. Então vale a pena conferir essa apresentação de games no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Essa é a Agenda Cultural. Até sábado que vem. Tchau, André, e fiquem todo mundo com Deus. Bem, agora você já está atualizado com as informações da nossa agenda cultural. É momento de atualizar a nossa agenda do programa. Na Rádio 79, no AM 590, você sintoniza de segunda a sexta, às 7 horas e 45 minutos, o nosso programa Fórum do Trabalhador Rádio. Lembrando que lá você também pode ouvir pela internet em www.radio79.com.br. Aqui na TV, na Tati TV, em TV aberta é o canal 33. Para quem assina a NET é o canal 20. Se você nos acompanha em outras localidades, basta usar a internet www.tati.com.br. Programas anteriores no nosso canal no YouTube, é só escrever Fórum do Trabalhador, você vai encontrar um acervo de 4 anos do nosso programa. Chegando ao final, vamos à frase de reflexão. Nós estamos na semana em que é comemorado o Dia do Professor, então vamos recorrer a um educador, o Gabriel Chalita, que disse: aos velhos e jovens professores, aos mestres de todos os tempos que foram agraciados pelos céus por essa missão tão digna e feliz, ser professor é um privilégio. Ser professor é semear em terreno sempre fértil e se encantar com a colheita. Ser professor é ser condutor de almas e de sonhos. É lapidar diamantes. Aproveitamos então esse final de programa para mandar um abraço carinhoso a todos os professores do Brasil e do mundo.
Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça, você tem direitos. Consulte sempre o advogado da sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para defendê-lo. Até o próximo programa. Até o próximo Fórum do Trabalhador.